De onde vem o alumínio e como ele é feito? Todos os dias são produzidas cerca de 200 mil toneladas de alumínio. Só os Estados Unidos consomem mais de 4 bilhões e 600 milhões de quilos por ano. Para abastecer essa demanda enorme, é preciso processar milhões de toneladas de minério. Mas como se transforma uma rocha avermelhada em um dos metais mais apreciados do planeta? Neste vídeo, você verá de onde vem o alumínio e como ele é feito. A importância do alumínio na civilização moderna. A civilização não poderia sobreviver sem ele. Essa maravilha da engenharia está em toda parte. É parte integrante de aviões, automóveis e dos cabos de alta tensão que levam eletricidade às nossas casas. Ao contrário do ferro que oxida e se deteriora com o tempo, o alumínio forma uma camada de óxido de alumínio em sua superfície, que o protege da corrosão. É 3 vezes mais leve que o aço. Graças à sua baixa densidade e alta resistência, tornou-se o material principal na fabricação de aeronaves. A descoberta do alumínio. 1807. O químico britânico Humphrey Davy identificou pela primeira vez o metal em um sal chamado alúmen. Identificá-lo foi a parte fácil, mas isolá-lo mostrou-se um grande desafio. 1827. Passaram-se cerca de 20 anos até que o químico dinamarquês Hans Christian Ørsted conseguisse extrair o metal. Início do século XX. O alumínio chegou a valer mais que o ouro. Napoleão chegava a usar talheres de alumínio para seus convidados mais importantes, enquanto os demais tinham de contentar-se com talheres de ouro. A revolução na produção do alumínio. 1886. O ano que mudou tudo. Tudo mudou em 1886, quando uma descoberta tornou o alumínio acessível e econômico. 2 cientistas trabalhando de forma independente. O francês Paul Eau e o americano Charles Martin Hall desenvolveram um processo de extração eletroquímica que ainda é usado hoje em dia. Eles descobriram que ao dissolver óxido de alumínio em um sal chamado criolita e aplicar eletricidade, os átomos de oxigênio se separam, restando o alumínio metálico. Esse método tornou possível a produção em massa de alumínio a um custo muito menor, revolucionando a indústria. A origem do alumínio. Mas de onde vem o alumínio? Ele se encontra bem debaixo de nossos pés, atraindo os mineradores por ser o metal mais abundante na crosta terrestre, corresponde a mais de 8% da sua composição. Contudo, na natureza não existe alumínio como elemento puro. Ao contrário do ouro e da prata, não há pepitas ou veios. Só pode ser encontrado nos depósitos avermelhados de bauxita. Os maiores depósitos de bauxita do mundo. Austrália. A mina Andley da Alcoa fica no meio da cordilheira australiana. Essas montanhas são formadas em sua maioria por bauxita e constituem a maior mina do mundo desse minério, de onde se extraem aproximadamente 23 milhões de toneladas por ano. Guiné. Um dos países com maiores reservas de bauxita do mundo. Brasil. Importante produtor mundial com grandes depósitos. Jamaica. Possui depósitos significativos de bauxita. O processo de extração da bauxita. No entanto, a maior parte da bauxita não pode ser removida sem antes perfurar uma barreira de rocha subterrânea de mais de 5 metros de profundidade. Perfuração. Primeiro perfura-se a rocha. Inserção de explosivos. Depois insere-se o explosivo, a base de nitrato de amônio combinado com combustível. A cada mês empregam entre 700 e 900 toneladas de nitrato de amônio. Detonação. Diariamente são detonadas milhares de toneladas de minério contendo óxido de alumínio. Escala da operação de mineração. Hectares. A cada explosão são abertos cerca de 2 ar de terreno. Toneladas. São liberadas entre 50 mil e 100 mil toneladas de minério por explosão. Proporção. Para obter 1 tonelada de alumínio, requerem-se aproximadamente 4 toneladas de bauxita. Cada tonelada de minério pode conter apenas alguns quilos de alumínio, de modo que é preciso processar grande quantidade de bauxita para produzir um único lingote. Investimentos na extração de bauxita. São necessários bilhões de dólares em investimentos para extração. Hoje em dia, o alumínio é cotado em 265 centavos por quilo e a indústria mineradora investe em equipamentos de grande escala. Escavadeira. Esta escavadeira é a maior do mundo e custa mais de 20 milhões de dólares, sendo igualmente uma das mais caras. Caminhões. Os caminhões fora de estrada podem transportar até 270 toneladas de bauxita. Eficiência na operação de mineração. E a escavadeira carrega 1 tonelada em 3 movimentos. Um caminhão chega vazio e sai completamente carregado em apenas 1 minuto. Depois, os caminhões descarregam o minério na planta de processamento. O processo Bayer
Refinamento da bauxita. Transporte. A correia transportadora deposita o minério em um gigantesco tambor giratório. Moagem. Enormes esferas de aço o moem até convertê-lo em um pó fino. Separação química. O pó de bauxita é então misturado a um fluido cáustico que separa o óxido de alumínio do restante. Cristalização. Essa solução é seca em cristais arenosos chamados alumina, substância da qual se fabrica o alumínio. Para extrair o alumínio do minério, realiza-se um processo de refino chamado processo Bayer. Transporte da alumina. O passo seguinte é isolar o alumínio do oxigênio. Para isso, transporta-se a alumínia até uma planta de produção da Alcoa. Um navio carregado sai do porto a cada 3 dias. A alumina que ele traz será transformada por um fundor em 35 mil toneladas de alumínio puro. A cada 3 dias, chega um navio com cerca de 100 toneladas de alumínio. Descarregamento e transporte da alumina. Em seguida, todo o seu conteúdo é aspirado por uma espécie de superaspirador industrial que extrai cerca de 300 toneladas por hora, esvaziando o navio em cerca de 5 horas. O material é então depositado em correias transportadoras e conduzido à fábrica, onde a alumina é introduzida em grandes cubas eletrolíticas preenchidas com criolita fundida. O papel da criolita no processo. Redução do ponto de fusão. A criolita reduz o ponto de fusão da alumínio de 2050 graus Celsius a cerca de 950 graus Celsius. Separação atômica. Para obter alumínio puro, é necessário separar os átomos de oxigênio que o mantêm fortemente ligado. Consumo energético. Processo que exige enorme quantidade de eletricidade. Por isso, o alumínio é conhecido como eletricidade em estado sólido. O custo energético da produção de alumínio. Do custo total. Aproximadamente 1/3 do custo de 1 kg de alumínio corresponde ao consumo elétrico. Residências. A energia usada na planta para alimentar as cubas pode abastecer 300 mil residências. Megawatts. Ao todo, são consumidos mais de 340 megawatts de eletricidade por ano para produzir alumínio. O processo de eletrólise. Nas cubas eletrolíticas aplica-se corrente elétrica de baixa voltagem e alta intensidade através de ânodos de carbono e um cátodo, iniciando a eletrólise. A eletricidade flui pelas barras de cobre conectadas às cubas. Composição molecular. As moléculas de óxido de alumínio contidas nelas são formadas por 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Separação elétrica. A corrente elétrica rompe esses vínculos separando os átomos. Reação química. O oxigênio sobe até o topo do recipiente e reage com os ânidos de carbono, formando dióxido de carbono, enquanto o alumínio mais denso afunda até o fundo da cuba. Extração do alumínio fundido. Após a eletrólise, o alumínio fundido a cerca de 950 graus Celsius é separado da criolita por bombeamento por sucção. Este procedimento ocorre em ciclo contínuo, a cada 36 horas, para extrair o metal das cubas. Uma vez extraído, o alumínio líquido é transferido para um crisol de transporte, um container termicamente isolado, projetado para manter a temperatura do metal e evitar sua solidificação prematura. Refinamento e formação de lingotes. Reaquecimento. Nos fornos de refinamento, o alumínio é reaquecido para eliminar impurezas remanescentes. Filtração. Processos como filtração removem elementos indesejados como hidrogênio e óxidos. Moldagem. O alumínio puro é convertido em moldes para a formação de lingotes. Resfriamento controlado. Submetido a um processo de resfriamento controlado, garantindo que solidifique sem defeitos estruturais. Destino final do alumínio. Quando os lingotes estão prontos, são encaminhados a diversas indústrias, onde se tornarão produtos para os setores automotivo, aeronáutico e da construção civil. Setor automotivo. Peças leves e resistentes para veículos modernos. Setor aeronáutico. Material principal na fabricação de aeronaves. Construção civil. Estruturas, janelas, portas e acabamentos. Conclusão: a jornada do alumínio. Da bauxita vermelha extraída das minas até os produtos finais que utilizamos diariamente, o alumínio passa por um processo complexo e energeticamente intensivo. Sua versatilidade, leveza e resistência à corrosão o tornam um dos metais mais importantes da civilização moderna, presente em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.